Hoje, o programa Retrato Cultural faz uma homenagem ao cônsul honorário de Portugal em Marília, Sr. Manuel Joaquim Pires, que nos conta sobre sua história de vida e sua trajetória profissional na área de fotografia. Para falar da importância do trabalho do cônsul, o fotógrafo Ivan Evangelista fala da técnica e da arte presente neste trabalho. E ainda falando de fotografia, a professora e psicóloga Carmen Justo está lançando o livro Os Meninos Fotógrafos e os Educadores, pela editora. E aproveitando, nos fala também sobre a função social da fotografia, sobretudo na vida dos jovens. O programa Retrato Cultural está no ar. Nascido em Portugal, na aldeia de Quinta de Gonçalo Martins, em 26 de dezembro de 1933, Manuel Joaquim Pires chegou ao Brasil em 1950. Manuel Joaquim Pires é cônsul honorário de Portugal em nossa cidade e atualmente tem produzido cartões postais artísticos com diferentes aspectos da cidade, com sua marca registrada de extrema sensibilidade. Toda a história começou em 1939, quando meu pai, com 39 anos, porque ele nasceu em 1900, imigrou para o Brasil. Porque naquela época era hábito, era costume imigrar. Em 1902, aquela época, como está e Paulo, numa chácara onde ajudante de jardineiro numa revista José Júnior, da fazenda, onde fez um enorme jardim, plantou muitas flores, muitas árvores e eu tenho 16 anos, através do momento para migrar e de uma escritura de comunicação e me para o de 1950 com o visto de permanência. Então, daí que eu vi um próximo que ficava toda a gente ia de com a neve absolutamente branquíssima e as casas que eram todas negras. Aquilo era todos alguém, principalmente naquela época, para mim, já vou foto minha em alto mar com toda aquela gente numa
e eu estou numa tristeza. Depois você vai ver. Porque eu nasci na cidade. Eles honram para mais importante da de Portugal, em frente à casa de Portugal, monumento, a empresa justamente São Manuel é uma pessoa com uma admiração, porque ele é muito grande família, apesar de muito cedo ele conseguiu consolidar a sua família, suas filhas, netos, de uma maneira muito sempre com a maior lugar da família e depois. Imagina de São Paulo a Padre bata muito branco e espremido em pé de São Paulo a e eu pensei que fosse no mundo, pensei que fosse morrer. Cheiro de perfume, não estava na tinha visto nada disso, blá, blá. Marília, falei que era Padre Nóbrega, puseram-nos em cima bem antigo, por mais um lugar, um emprego no escritório da tinha trabalhado uma da terra, gente, lá na minha aldeia tinha uma casa, um pedacinho de terra, mas tinha trabalhado. 2 de novembro de 1803, o fiscal geral da Fazenda São José compramos aqui junto à garda toda a fé desta só que o eu já tenho idade do que ia no todos aquele momento todo e virou outra vez uns anos porque vou para a terra de Amparo, fiquei sozinho e história da porque a gente conhece fotógrafo. Na vida de Manuel, uma coisa muito interessante. Conhece, ele sempre mostra uma foto de aonde, por acaso, se é que existe o por acaso, São Manuel foi sagrado no navio, eu não me lembro aqui do navio, mas certamente vai aparecer nesse documentário, quando ele se destinava aqui para a nossa região de Marília, mais precisamente ali para a fazenda perto da cidade. Ele compra a sua primeira máquina, dono de um de todo fotógrafo que começa a fotografar à luz, o Seu Manuel começa a fotografar na noite, e principalmente em noites de chuva. Isso mostra a sensibilidade. De lá para cá, Seu Manuel teve
a grande bênção poder registrar o Festival de Cinema de Marília, quando nenhum fotógrafo se fazia presente. Ele teve a oportunidade do contato com os melhores artistas do cinema brasileiro em Marília, grande época de Marília. Tem um documentário fantástico em suas mãos, uma pessoa muito humilde, muito simpática e sempre aberto a informações, a criar novas. Ultimamente, Marília, se você que está neste momento aqui pelo Canal 9, observar nas dicas de encontrar uma coletânea, está mais uma vez Pires na história da cidade. Ele vendeu no ano passado quase 5 cartões postais, não pelo valor monetário, principalmente por terra. Aos sábados, aos domingos, ou mesmo durante a máquina, e sai a fotografar recantos da cidade com um olhar muito peculiar, valorizando a questão da luz noturno. E esse é o trabalho do Manuel. Aqui na rua em Marília, precisamente ali atrás do supermercado do Pastor, você encontra o Consulado Nacional de Portugal, a loja de fotografias e também a agência de turismo do seu Manuel. E é ali que todos os dias a colônia portuguesa passa para se cumprimentarem, jogar quem é que vai pagar o café, o pingado, e olha lá se sabe, porque é muito e é disso. Vale a pena você conferir o trabalho de galeria na sua loja. Todos que chegam ali mostram um álbum, e este é o Manuel Joaquim Pires, uma casa portuguesa com certeza dentro de Marília. Parabéns, seu Manuel, sou um grande admirador seu. Uma vez chegou um Nicei ao meu bar com uma câmera fotográfica eu tenho aí num autorretrato. Foi a única coisa que me sobrou. Ontem, por acaso, achei um autorretrato feito no espelho onde parece a minha primeira câmera. Porque, não, nada, uma câmera pequenininha, 4,5 por 6, 16, num filme 120 dava 16 fotos de fole. Né? E o Nicei pediu, implorou para que ele comprasse a câmera porque tinha vindo do Paraná, não tinha dinheiro para voltar para o Paraná. E eu, mais para poder ajudar o rapaz do que para virar fotógrafo, comprei-lhe a câmera. Entretanto, se tinha a câmera, pelo menos tinha que abri-la. Eu não entendia nada. Eu nunca tinha visto, lá na minha aldeia, chamava-se Kodak. Porque a Kodak norte-americana era tão potente, tão famosa, que as próprias câmeras davam-se, até há pouco tempo, o nome de Kodak. Podia ser de qualquer marca, chamava-se Kodak, devido à marca Kodak ser forte no mundo inteiro e dominar o mundo. Então, as câmeras lá chamavam-se Kodak. E eu comprei essa câmerazinha de fole 4,5 por 6. Ainda era daquela de virar o filme, olhar por um buraquinho com uma celuloide vermelha para ver o número. Então ia de 1 a 16. Mas eu não sabia pôr o filme na câmera, eu não sabia o que era obturador, não sabia o que era diafragma, não sabia o que era luminosidade da objetiva, não sabia nada. E era muito ruim para fotografar, porque bem ou mal consegui pôr o filme na câmera e comecei a experimentar aqui com os desfiles. Até por acaso eu tenho ali 2 fotos, quando o Senac ainda desfilava. Bem antigas mesmo, que você vai ver a avenida, onde há coisas que... Café Havaí e outras coisas assim. Achei ontem essas 2 fotos. Mas acontece que eu tinha medo de me aproximar, porque pensava que toda a gente sabia que eu não sabia fotografar. E eu não sabia mesmo, mas eu ficava apavorado, fotografava de longe, umas vezes saíam as cabeças, outras vezes saíam os pés. Nunca... O enquadramento era terrível, era péssimo. Por outro lado, eu mandava revelar no senhor Sebastião Carvalho Leme, grande fotógrafo de Marília, meu grande amigo, que era aqui na 9 de julho, embaixo. Mas naquela época, lógico, quem revelava não era ele, eram os funcionáriozinhos dele, e ninguém dava explicação nenhuma, e eu também não tinha coragem de perguntar, porque
e eu, como sabia que era totalmente analfabeto, ignorante em fotografia, eu não perguntava nada. E fui até um dia que eu fiz uma foto lá na própria fazenda São José, com a minha mãe a botar de galinhas, subi num portão, havia muitas laranjeiras, havia galinhas brancas, pretas, e a minha mãe, a portuguesa, lenço branco na cabeça, e eu apanhei um ângulo que fez um contraste bonito, porque as folhas das laranjeiras eram escuras, as galinhas brancas, e a partir dali eu comecei a entusiasmar e comecei a fazer fotografias à torta e à direita como louco. Toda a gente que entrava no bar eu fotografava só para aprender, não cobrava nada de ninguém. E tem mais outra, nós vamos abreviar mais um pouquinho. Eu fiz fotos, fiz fotografias, sempre em flash, a qualquer hora, qualquer dia, em qualquer lugar, com qualquer luz, com qualquer câmera. É com certeza uma casa portuguesa, no conforto pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho e a cortina da janela, o luar, mais o sol bate no ar. Basta pouco chinho para alegrar uma existência singela. Mas só amor, pão e vinho em caldo verde, verdinho a fumegar na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alegre, um cacho de uvas doirado, duas rosas num jardim, um São José de azulejos, mais o sol da primavera. Em 1959, portanto, as fotos devem ter sido feitas, mesmo em 58, no mesmo ano do casamento do Martinel, fiz aquelas fotos noturnas do próprio bar, aquela mania que eu tinha de usar pouca luz, fotografar sem flash, e que me atraía muito a luz noturna com reflexos nos paralelepípedos, que não havia asfalto, principalmente quando chovia. Então, acontecia cada coisa incrível. Eu fiz a primeira foto, chamou-se Noite de Chuva, que foi publicada em 1958 mesmo, no Diário de São Paulo, do Assis Chateaubriand, não desse Diário de São Paulo agora, como foto do dia. Eles tinham uma secção no jornal que publicava essa foto do dia. E aquela chuva foi publicada. Infelizmente, esse recurso de jornal eu não tenho. A Noite de Chuva. A partir daí, eu gostei e comecei a fotografar mais vezes. Onde está, você deve pegar aí uma foto com faróis. Uma certa noite, a chuva e a neblina era tanta, e eu com a câmera lá no bar, mas sem filme dentro, mas tinha filme lá no bar. E quando eu percebi que a chuva era tanto, a enxurrada era grande e o reflexo, a luz, incidia sobre a chuva, eu fui pôr o filme na câmera e as luzes apagaram-se totalmente. Só que os carros passavam e iluminavam do mesmo jeito. O assunto que eu queria era iluminado pela passagem dos carros, que talvez melhor ainda do que com a luz acesa. Mas para eu pôr o filme na câmera, acabei achando uma vela e já sabia pôr o filme na câmera direitinho, não era como quando eu comprei, porque já tinha feito até um casamento. Pus o filme com a luz de uma vela, firmei a câmera no balcão, que não tinha pé. Quando fui para disparar o obturador, pela velocidade que eu achava que ia dar certo, as luzes acenderam-se. E eu fiquei muito aborrecido, porque as luzes acenderam-se. Mas, entretanto, foi uma foto formidável, a foto que eu titulei Faróis, porque um Jeep passou na linha férrea, ainda se podem ver as canelas, e quando passou na linha férrea, deu um balanço, e ao balançar, misturou as luzes dos dois faróis, que eu nunca vi em lugar nenhum. Se alguém já viu, gostaria que me dissesse, mas eu acho que é uma fotografia inédita, feita assim, meio sem saber.
Bom, então, em 1960, quando eu vendi o bar e fui para viagem lua de mel, né? A gente foi a São Paulo, a Aparecida do Norte, ao Rio de Janeiro, etc., etc., e voltamos. Entretanto, o meu sogro tinha o hotel Eden Hotel, onde hoje é a banca do Orlandinho, a banca de revistas. E, como eu não tinha o que fazer, eu montei um laboratório, porque nessa época já era eu que ampliava os filmes, eu que ampliava as fotos, porque é muito diferente o fotógrafo só olhar pelo visor e fazer a foto, porque isso é uma série de coisas que deve ser feito sempre pela mesma pessoa. E eu, então, já fazia tudo isso. Então, eu voltei da viagem de núpcias e não tinha o que fazer. Simplesmente, eu já tinha uma firma aberta na prefeitura para fazer reportagens fotográficas. Entretanto, surgiu o primeiro Festival de Cinema de Marília. E dizem que foi o primeiro do Brasil. Isso eu não posso provar, mas dizem que foi. E eu resolvi o quê? Resolvi fazer umas vitrinas móveis, né? Para, quando eu fotografasse, pôr em frente ao hotel, na rua mesmo, para o pessoal saber que ali havia um fotógrafo. E, ao mesmo tempo, resolvi fazer a cobertura fotográfica completa, que não foi pouca coisa, por minha própria conta. Não fui ao Clube de Cinema para ver se eles patrocinavam, para ver se eles iam comprar fotos ou não iam comprar as fotos. Eu resolvi fazer isso e aconteceu o seguinte: os jornais e as revistas, naquela época, eles mandavam quem escrevia, quer dizer, o repórter, vamos dizer, quem escrevia, quem fazia o texto, mas não era hábito ainda mandarem fotógrafos, né? Então, eu fiz a cobertura completa e os jornais, o Diário Carioca, os jornais de São Paulo, principalmente a revista Filmilândia, Cinelândia, não me deixavam em paz. Andaram 3 dias, 3 noites atrás de mim e eu forneci fotografias para toda essa gente, só que depois, 3 dias e 3 noites, avisei o guarda do hotel, dizendo, olha, diga que não sabe onde eu estou, porque eu não aguentava mais. E ali começou o sucesso da reportagem. Começou o sucesso, então foram publicadas as fotos, muitas fotos na revista Cinelândia, no Diário Carioca, essa coisa toda. A revista Cinelândia e Filmelândia eu ainda tenho aí, que dá para ver a reportagem. E também depois, o Clube de Cinema de Marília adquiriu todas as fotos. Incrível que alguém tivesse a coragem, porque eu fiz a cobertura completa, não só do desfile na avenida, mas quando os atores iam ao Yara Club, à piscina, quando iam ao clube japonês, quando iam enfim, tudo que eles fizeram, eu fotografei. Eles compraram todas as fotos e, ao mesmo tempo, convidaram-me para fazer parte do Clube de Cinema de Marília. O Roberto Cimino insistiu até me convencer. Aí eu fiquei no Clube de Cinema de Marília de 60 a 63, quando fui convidado para a inauguração, para a fundação, não a inauguração, da Casa de Portugal de Marília. E eu, como achei que se ficassem 2 entidades, talvez não pudesse trabalhar bem para as 2, então pedi licença ao Clube de Cinema de Marília para me ausentar e dali começou a história dos meus programas de rádio, do meu jornal lusitano, do intercâmbio cultural com jornais de Portugal, com fotos de Marília, com a Faculdade de Medicina, com Vista Aérea de Marília, no jornal Flor do Tâmega em Amarante, e etc, etc e tal. Sou oficial da Ordem do Infante Dom Henrique. É uma comenda que se dá a quem divulga a cultura lusíada em qualquer parte do mundo. Não precisa ser em Portugal. Essa comenda foi me dada em 1972. Logo a seguir, insistiram para que eu aceitasse o cargo de cônsul honorário de Portugal em Marília,
porque o senhor Manuel Pereira, que foi o primeiro cônsul, porque o consulado foi inaugurado em 1953, mudou-se de Marília, foi lá para Rondônia, e eu, naquela época, eu tinha, em 1973, quando fui convidado, eu já tinha encerrado os meus programas de rádio, Variedade Portuguesa, A Hora da Amizade. O teu pai é que sabe muito bem disso, que éramos da mesma emissora, a Rádio Clube de Marília. Eu recebia muitas cartas de muitos lugares, principalmente do norte do Paraná, e já tinha encerrado o jornal O Lusitano, porque o idealismo meu era muito grande, ainda é, só que eu já tinha 5 filhos. Eu precisava também cuidar um pouco de família, porque essa história mesmo da fotografia, eu olhava, sempre olhei mais a parte técnica e artística do que a parte comercial. É tanto que eu acabei mudando de ramo, embora continue com a firma aberta fotografia desde 1958, quando fotografei o primeiro casamento. Mas aí, então, voltando ao Clube de Cinema de Marília, depois eu precisei sair por causa disso. Mas aí, então, já comecei ali no hotel do meu sogro, ou seja, na na Rua 9 de Julho, a fazer os meus trabalhos de reportagem. E depois de algum tempo, surgiu uma vaga aqui no prédio onde eu montei o Foto Lusitano em 1967. Fiquei até 1982. Agora, durante esse período, eu participei de muitos congressos, de muitos seminários, tem aí uma pasta cheia de diplomas, enfim, o único fotógrafo de Marília que foi a vários congressos, conforme estão os certificados e os diplomas, inclusive a gente costumava fazer uma exposição de fotografias de reportagem. Tem um segundo lugar dado lá no Hilton Hotel, tem fotografias do grupo feito lá, que depois, se vocês quiserem, podem gravar. Eu sempre olhei muito pelo conhecimento. E nesses congressos, a maior parte das pessoas iam para o marketing. Ou seja, como vender mais. E eu não, eu ia para a parte técnica, ia para as aulas de iluminação, aula de processamento a cores. Eu fiz na Kodak, em 1974, o curso de impressão a cores. E já que estamos falando nisso, é bom que você saiba que em 1976, eu montei o primeiro laboratório para processamento a cores em Marília, em 1976. Uma outra coisa, em 1900... também fui, não me lembro do ano, mas também fui o segundo em Marília a fazer fotos 3x4 a cores. Depois de um cidadão lá no Rio Grande do Sul, na capital, como é a capital mesmo? Porto Alegre, desculpe. Depois dele fui eu, só que era um martírio. Ninguém aceitava as fotos 3x4 para documentos, a cores. Ninguém aceitava. Sabe? Então não adiantou nada, eu fazia uma por uma no ampliador. Né? Até que depois o Colégio Cristo Rei viu e entendeu que sim, aquilo é que era identificar, porque a fotografia a cor, mostra a cor dos olhos, a cor do cabelo. Enfim, é aquela que era a verdadeira fotografia para identificar. Então, aí o Colégio Cristo Rei começou a mandar todos os alunos para fazer as fotos 3x4. Então, isso também é uma novidade, né? Então, depois, em 1975, eu comecei a dar cursos de fotografia em Marília, que se estenderam até 1990. Isso também era novidade, porque mesmo nos seminários e nos congressos que eu frequentava, não havia, a não ser do Fotoclube Bandeirantes, que agora acho que é a Escola Fox, coisa assim, não havia em lugar nenhum. Agora há curso de fotografia em todos os lugares, até aqui o Senac, e passaram pelo meu curso de fotografia à base de 1 milhar de alunos de todas as classes sociais,
desde empregada doméstica, pedreiro, ajudante pedreiro, engenheiro, médico, dentista, enfim, passou uma infinidade de pessoas pelos meus cursos de fotografia. Então, a questão de fazer fotografia, isso é uma incógnita. Eu posso citar o meu exemplo. Eu fiz fotografias quando não sabia fotografar, que hoje não sou capaz de fazer melhor que elas. São aquelas fotos noturnas que estão na revista norte-americana editada em Cuba. Entretanto, logicamente, que naquela época eu fazia por experiência. Hoje, eu faço a fotografia antes de fotografar. Faço a fotografia quando penso nela. Já penso na iluminação, já penso no enquadramento e já sei como vai sair. Mas, de qualquer maneira, não há uma regra assim para se fazerem boas fotografias. Depende da visão, da interpretação. Se fotografarem um pau ou uma pedra, nós vamos ter 10 fotografias. Né? Mas é ideal que se dê a técnica. E essa tem que ser, apesar de que, como eu disse, toda e qualquer pessoa pode fazer uma excelente fotografia, até melhor do que todas as que eu fiz até hoje. Porque às vezes o fotógrafo vê uma coisa e a câmera vê outra. E é muito comum a gente ver, depois de revelar fotografias, coisas que o Objetiva viu e que nós não vimos e que vão valorizar a fotografia. Bom, aconteceu o seguinte, eu, como sabe, desde há um ano, fotos postais em livrarias, bancos, etc. e tal. Devido ao sucesso dessas fotografias, que foi muito grande, eu resolvi juntar num álbum com um texto histórico sobre a cidade de Marília, que pode ser adquirido por a Câmara já adquiriu, o Colégio de Interação já adquiriu, puseram páginas deles em homenagem à Marília, ao trabalho, etc. Quem quiser está aqui às ordens. Voltando aos tempos do bar e às fotografias que eu fiz no bar, essa revista norte-americana editada em Cuba, que publicou essas fotos noturnas, antes de enviar para a revista, eu expus no Bar Paraná. O senhor Anselmo Biscarano, que era o diretor do Correio de Marília, elogiou muito, incentivou-me muito, deu-me a maior força, publicou as fotos no jornal e a partir daí eu consegui, tive mais incentivo ainda para conseguir fazer fotos diferentes, não só aquela coisa comercial. Eu tenho mais de 100 ou 200 fotos ampliadas, 50 por 60, fotos que não fiz para vender, que fiz para mim. Quando gostava, fazia. Ali eu gostava por uma semana, depois já pensava em outra, traía aquela, fazia outra, e sempre a última é que a gente gosta mais. Então, olha, Wilson, é o seguinte, nunca houve, que eu tanto que eu participei de todos esses congressos sem ninguém de Marília, todos os fotógrafos da minha época faziam fotografias única e exclusivamente para vender. Né? Agora, depois que vocês fundaram o Fotoclube, logicamente, não sei se ainda é o Ivan, que é o presidente, mas com você, que é espetacular, que você auxilia todos em tudo, eu acho que, inclusive aquela exposição que eu fiz junto com o Registro Histórico da Câmara, eu acho que foi daí. Ainda esses dias veio uma menina da Record que fez aquele passeio fotográfico, perguntou quando ia fazer outro passeio. Falei, eu não sei, você tem que falar com o Ivan. Mas deu realmente um grande alento à fotografia em Marília. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas choraram, filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena. Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer ir passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e ao abismo deu, mas nele é que espelhou o céu.
E o Retrato Cultural tem ter hoje como entrevistada a professora Carmen. A professora Carmen, que é uma militante das causas da educação e, sobretudo, com jovens, tem um trabalho desenvolvido ao longo dos anos, experiências que nós, inclusive, já compartilhamos, né, como as 2 bienais que aconteceram em Marília, em 91 e 93, onde nós tivemos a oportunidade de conhecer o potencial que existe em Marília, né, com relação a essa área da literatura. Sim. E hoje ela nos traz aqui, para nós todos aqui da comunidade acadêmica, para toda a população, um livro maravilhoso que fala sobre os meninos fotógrafos e os educadores. E esse tema, inclusive, nós pegamos também como gancho, porque hoje nós tratamos de fotografia com entrevista com o senhor Manuel Joaquim Pires, que é um fotógrafo que tem uma experiência também incrível na área da fotografia. Com relação à professora Carmen, que vai nos dizer sobre a função social também da fotografia. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui com a Wilza, uma parceira de lutas para a melhoria da educação, para a ampliação da consciência do jovem, para a difusão da literatura, da leitura. Muita honra, eu me sinto honrada de estar aqui com você outra vez. Parabéns pelo livro, professora. E nós gostaríamos de comentar um pouco, que você abrisse aqui com a leitura do Carlos Drummond de Andrade, já que o tema nosso aqui também é a fotografia, né? Que você nos lesse, nos com essa leitura sobre a fotografia sob o ponto de vista da poesia do Carlos Drummond de Andrade. Então, Carlos Drummond de Andrade, numa passagem do seu texto poético, se pergunta: que pode a câmara fotográfica? Ajuda a ver e a ver, a multiver, o real nu, cru, triste, sujo, desvenda, espalha, universaliza a imagem, que ela capta e atribui, obriga a sentir, a criticamente julgar, a querer bem ou a protestar, a desejar mudança. Então, eu considero importante você ter pedido para que eu abrisse essa nossa conversa com esse fragmento poético do Drummond, porque, sem dúvida, eu pude comprovar aqui, através dessa pesquisa, que onde os próprios meninos, quer os meninos que se encontravam aqui nos semáforos das nossas ruas centrais de Marília, ou que são atendidos pela Casa do Pequeno Cidadão, eu pude comprovar que a fotografia se mostrou como um recurso extremamente atrativo para que eles se conhecessem melhor, para que eles também ampliassem o seu universo de conhecimento a respeito do meio, do entorno onde vivem. Enfim, é como o Drummond diz, né? A câmara fotográfica pode muito pouco, ela não ajuda a mudar, a operar mudanças, mas, sem dúvida, é um recurso muito importante para a pessoa rever, recuperar a sua memória, aguçar mais o seu olhar para perceber coisas não vistas antes, não é, Wilza? Porque nós vivemos num mundo saturado de imagens, não é? E muitas vezes a gente passa nessa afobação sem ver o que está ao nosso redor, não é? Então, a fotografia é um auxílio para essa educação do olhar, né? Para nos ensinar a ver detalhes, que esta vida, não é? Onde as imagens se multiplicam, muita velocidade, nos impede, né, deste olhar mais detido. Então, a fotografia se mostrou como um recurso, sem dúvida, muito importante. Vibração enorme ver aqueles meninos dividindo uma câmera fotográfica e saindo a campo, não é, para fazer uma foto que a gente chama de denúncia social, uma foto de um lixo esparramado, uma erosão de um terreno que precisa de uma capinação, as filas de algum atendimento numa instituição pública. Enfim, tudo isso era depois motivo para a nossa discussão. Então, a fotografia também, para ter
essa memória afetiva, né, do lugar onde nasceu, onde Marília começou. Então, nós saímos do campo, fazendo um passeio fotográfico pela cidade, e assim os meninos foi possível o diálogo com eles, né? Nós sabemos que esses meninos, pela exclusão que eles têm, de um vocabulário muito raro, né, para conversar. Então, a fotografia é um texto para desenvolver uma conversa. E então, me parece que é um recurso muito importante para que o educador possa lançar mão e que o menino se sinta, né, se sinta útil, porque o grande pedido desses jovens, Wilson, o que eu pude constatar aqui, é um pedido de que eu quero pertencer, como diz a nossa grande Clarice Lispector, né? O desejo humano por uma forma de viver e de querer pertencer à sociedade, de sentir-se útil, de ter um reconhecimento social. Então, essas fotos foram assim muito importantes não só para ampliar o olhar deles, né, para educar esse olhar, para perceber coisas antes não percebidas, e também para estabelecer esse diálogo com outras instituições. Eles, por exemplo, se acercarem eu me lembro de uma foto onde o menino fotografou um prédio em construção muito alto. E ele se refere assim: olha, eu escolhi essa foto para mostrar que o desemprego é muito grande, né? Então, veja como uma foto, uma simples foto, pode ajudar esse menino a ampliar o seu horizonte, a fazer uma reflexão sobre problemas sociais mais amplos, não é? Então, nós tivemos um exemplo também no cinema, né, com Cidade de Deus, onde o garoto ele consegue superar todas as adversidades, que praticamente ele era empurrado, né, para o mundo do crime organizado, porém com a fotografia ele descobre. Também bem emblemática essa situação, né? Tá maluco, mano? Esse é o nosso amigo, filha da puta! Ataque soviético! Se eu entregar só essa foto do bandido, eu consigo trabalho. Nessa daqui eu fico famoso. Vai sair até em capa de revista. O pequeno mas já me encheu o saco. Mas a polícia. O caminho do bem. O caminho do bem. Oi, mas cadê o resto? Pô, a gente quase morre por causa dessa foto aqui só. Pior que é, né? Pelo menos agora tu arrumou um emprego, né? Emprego não, estágio. Pô, estágio, mas tu tá ganhando dinheirinho, né, pô? Dinheirinho, é merreca, mas, pô. E é jornalista? Meu? Tu é gostosa? Mais ou menos. Vai dizer que não gostou agora. Pô, sabe qual é, mano? Não trepa não. Fica quieto. Patrão ontem meteu 3 caixinhas na barra. Ah, tem que passar ele. Quero saber só quem foi que passou o Rogério. Foi o boi, tem que passar esse filho da puta. Tem que passar o cabo do Gurudo também. E o Botucatu. E o Acerola. Vai nós dois e mais 3 moleques aí, caô? Ai, fechado. Aí, você já ouviu falar no tal de falante vermelho que tá chegando aí? Não, se ele vier, a gente passa ele. Então, faz uma lista negra aí. Vamos passar todo mundo. Bota aquele filho da puta daqui, Matheus. Alto perigo. Vai pra tua na
mais me chama de Buscapé. Agora eu sou Wilson Rodrigues, fotógrafo. Sem dúvida, eu acho que nós, educadores, precisamos partir para esses outros recursos, né? A gente precisa inventar formas novas, né? Não adianta exigir do menino que ele escreva, que ele produza, porque nós devemos reconhecer que ele carece de toda uma formação, de uma ampliação do seu vocabulário simbólico, para pensar, para refletir, não é? Então, e lembrando um pouquinho Fernando Pessoa, ele disse que para a gente pensar é necessário estar doente do olhar. Quer dizer, é necessário que os olhos nos digam que alguma coisa vai mal, que aquilo que eu vejo não está bom de se ver, que aquilo que eu estou vendo me incomoda, não é? E é um pouco nesse sentido que a fotografia ajuda, ao sensibilizar o olhar desse menino para si mesmo, para a condição da sua família, o local e o entorno onde ele vive, a depredação do meio ambiente e também a alegria de viver, dele poder falar momentos das suas amizades, ele dando saltos mortais, né, com os amigos. Enfim, tudo isso essas fotos foram um recurso de aproximação para se conhecer melhor esse menino e para que ele também se conhecesse melhor, né? Também pode estar fornecendo a ele uma qualificação, né? Ou seja, ele pode vir a tornar-se um fotógrafo profissional também. Ou seja, abre uma perspectiva ainda maior com relação ao futuro desse jovem, não é, Carmen? Sim, então, mesmo que não havia esse interesse imediato de uma profissionalização, mas ele pôde, né, se beneficiar de algumas técnicas de fotografia, ele visitou um laboratório de revelação PB, não é? Então, ele manuseou a química. Enfim, eu acho que abre essas oportunidades para ele e, sobretudo, eu acho que é a foto como um instrumento de autoconhecimento e de ampliação do mundo. É este o objetivo original dessa pesquisa e a apresentação da fotografia de algumas oficinas que são descritas aqui no livro, né? Muito simples, né? Porque o interesse não era a técnica fotográfica, mas a fotografia como um instrumento pedagógico, que o educador social, muitas vezes desamparado de um instrumento metodológico e teórico, não é mais consistente. Então, neste livro, eu fiz questão de apensar as oficinas, muito simples. Por exemplo, uma que é a memória da foto. Depois que você saiu a campo para fotografar, antes de você ver o resultado, de ver a sua foto revelada, você imaginar as fotos que você bateu, de você fazer um resgate dessa memória, escolher a melhor foto, qual foto que ficou melhor, que faz mais sentido para esse menino. Aí depois ele tem que escolher a foto uma vez revelada, vai legendar esta foto e ela será objeto de uma discussão compartilhada no grupo. Então, essa é uma das oficinas que nós fizemos, né? E outras, depois nós saímos, eles dividiam a câmera, foram primeiro fotos de família, eles trouxeram fotos de casa, muitos não tinham fotos, e sabe como é? Uma foto vai puxando uma lembrança, uma outra, e daí a gente ia reconstruindo a memória, a infância desse menino, não é? Porque essa trajetória, para ele se sentir sujeito, participativo, própria história, para ele se ensinar criticamente, para ele mostrar o potencial que ele tem, criticar e tudo mais, né? Então a foto era muito bacana, porque a foto por si já estimula o diálogo, a participação entre eles. Nos dias 29 e 30, no Teatro Municipal, a Rodrigo Leste Produções apresenta a peça Infanto Brasil, Made in Brasil, com sessões às 10h30 e às 16 horas. Informações 432-4710 ou 424-6213.
No dia 27, o Clube de Cinema de Marília apresenta o filme Amarelo Manga, com Matheus Natergalli, Jonas Bloch, Dira Paz, Chico Dias e